Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que por muito tempo foi silenciada. A história do povo carijó, os habitantes originais do nosso litoral sul. E olha, preciso avisar, é uma jornada necessária, mas, nossa, é bem intensa. Sabe aquela história que a gente aprende na escola sobre Tupã, o grande deus dos Tupi? Pois é. E se eu disser que a coisa não é bem assim? Hoje, a gente vai fundo numa das figuras mais famosas da nossa cultura para descobrir quem, ou melhor, o que era Tupã de verdade. Bora mergulhar de cabeça em um dos mitos que fundaram o Brasil pré-colonial. A gente vai descobrir como a história de um deus, na verdade, revela um mundo inteiro em constante movimento. Para começar essa conversa, nada melhor que essa provocação genial do Oswald de Andrade, né? To be or not to be, that is the question. E é exatamente essa a nossa questão aqui. Pois é. Essa frase famosa do Manifesto Antropofágico joga uma pergunta no ar sobre identidade. Uma pergunta que é muito mais profunda do que parece e que diz muito sobre o Brasil antes mesmo da chegada dos europeus. A gente vai mexer com uma ideia que parece ser a base de muita coisa da identidade brasileira, mas que talvez não seja bem o que a gente pensa. Então, para a gente conseguir responder isso, a gente precisa olhar para além daquelas histórias simplificadas que aprendemos. A gente tem que mergulhar numa realidade que era qualquer coisa menos parada no tempo. Sabe aquela imagem de um paraíso tranquilo, intocado? Pois então, a realidade era bem diferente. O Brasil que os europeus encontraram estava fervendo. Era um lugar no meio de uma revolução indígena que já durava, olha só, uns 500 anos. Uma terra de migrações gigantescas e muitos conflitos. O cenário era basicamente dominado por 3 grandes grupos. Os Tupi tinham se expandido de uma forma bem agressiva por toda a costa, empurrando os habitantes originais, os Tapuia, cada vez mais para o interior. Ok, agora a gente entra numa parte central dessa história, com um nome que com certeza todo mundo já ouviu falar: Tupã. Então, a pergunta que fica é essa: quem era Tupã de verdade? Porque, olha, todo mundo meio que já ouviu falar dele como o deus supremo dos Tupi-Guarani. Mas e se tudo isso for uma invenção, uma criação da época da colônia? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Bom, para a gente entender essa história direito, primeiro a gente precisa relembrar o que todo mundo já sabe ou acha que sabe. Qual é a primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em Tupã? É isso aí. A versão, digamos, pop da história é essa. Tupã é tipo um Zeus brasileiro, o chefão de tudo, a divindade máxima que criou o universo. É uma imagem fácil de entender, um bom ponto de partida, mas o problema é que ela esconde uma cosmologia muito, mas muito mais rica e complexa por trás. A real é que a espiritualidade tupi não tinha nada a ver com essa ideia de um único Deus no comando. Era muito mais profundo. Tinha, por exemplo, a história de Tamandaré, uma espécie de Noé tupi, que se salvou de um dilúvio. A visão de mundo deles era o que a gente chama de animista, ou seja, tudo na natureza, rios, árvores, animais, tinha um espírito, uma essência, e os pajés, eles eram os mediadores, os que conversavam com essas forças. Não existia essa necessidade de ídolos ou de um deus chefão, sabe? E aqui a coisa fica interessante. Olha só o contraste. A imagem que a gente tem de Tupã, de um deus criador, supremo, é completamente diferente do que os registros da época e os estudos mais modernos mostram. A diferença é gritante. E a prova disso está na própria língua tupi. A palavra estava ligada diretamente ao som, à força da tempestade. Não tinha nada a ver com uma figura de um pai divino, criador de tudo. Então, o ponto crucial é este. Tupã, originalmente, não era um deus, como a gente entende. Era a personificação de um fenômeno da natureza, uma entidade da tempestade, superpoderosa e muitas vezes temida. Aí fica a pergunta, né? Se Tupã era o trovão, como é que ele virou deus? Bom, a resposta para isso está na estratégia muito bem pensada dos primeiros missionários jesuítas que chegaram aqui. E não foi algo que aconteceu por acaso, não. Foi um projeto, uma verdadeira engenharia cultural e de linguagem. Eles seguiram um plano bem claro para facilitar a catequese em 4 passos. É como o grande historiador Câmara Cascudo resumiu de forma brilhante. O Tupã, que a gente conhece hoje, não é uma divindade indígena de verdade. Ele é, na verdade, uma construção artificial europeia.
Beleza, a gente desmontou o mito. Mas e as pessoas por trás dele? Quando a gente olha para elas, o quadro histórico fica ainda mais rico, mais complexo. E aqui entram em cena os Carijó. O próprio nome deles já dá uma pista de uma história profunda e misteriosa. Eles eram, basicamente, a ponte entre as duas grandes nações, os Tupi e os Guarani. E o mais interessante é que nem os carijós eram uma coisa só. Existiam diferenças claras entre eles, o que mostra uma paisagem cultural super dinâmica, que era moldada tanto pela geografia quanto pela herança de cada grupo. E para a gente sacar de onde veio toda essa confusão, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar bastante, bem antes de qualquer caravela aparecer no horizonte. Vamos para a terra que os povos que viviam aqui chamavam de Pindorama. Pindorama, poeticamente, a terra das palmeiras. Mas olha, é super importante entender que Pindorama não era um país com fronteiras definidas como o Brasil de hoje. Nem pensar. Era um cenário imenso, um mosaico cultural com um monte de povos, línguas diferentes, territórios que mudavam o tempo todo e, sim, muita interação, mas também muito conflito. E essa terra estava longe de ser estática, parada no tempo. Olha só essa dinâmica. Uns 500 anos antes de 1500, os povos Tupi começaram uma migração gigantesca, saindo lá da Amazônia em direção ao litoral. Só que eles não chegaram num lugar vazio. A costa já era habitada pelos povos que eles chamavam de Tapuia. Então o que aconteceu foi uma longa guerra de ocupação. Os Tupi foram empurrando os Tapuia para o interior. Ou seja, quando os europeus chegaram aqui, eles não encontraram um paraíso tranquilo. Eles desembarcaram no meio de uma revolução, de um continente que já estava fervendo. Mas o que fazia um povo inteiro se mover por milhares de quilômetros? Não era só guerra ou busca por recursos. Era uma busca espiritual muito poderosa. A procura pela Ivi-Maranhãí, a terra sem mal. E atenção, isso não era um céu para ir depois de morrer. Era um lugar físico, real, um paraíso de felicidade e imortalidade que eles acreditavam que poderiam alcançar em vida. Era uma utopia que literalmente movia povos inteiros pelo continente. Essa movimentação toda não era só por território ou por guerra, não. Tinha algo muito mais profundo por trás. Um propósito espiritual que guiava essas pessoas. Esse conceito, a terra sem mal, ou Ivi-Maranhãnha, era tipo um motor da cultura guarani. Era a busca constante, uma peregrinação por um lugar sagrado onde a felicidade seria eterna. O etnólogo Alfred Metrô descreveu essa utopia de um jeito que é quase poético. E era essa a imagem, esse o destino, que alimentou séculos e séculos de migrações e que formou toda a visão de mundo dos Guarani. Ok, nesse cenário todo, a gente vai dar um zoom num povo específico que é a cara dessa complexidade toda. Os Carijó. Prestar atenção neles é quase como ter uma chave para desvendar esse quebra-cabeça. Os Carijó são um caso muito interessante. Eles eram do grande grupo Guarani, mas viviam no litoral, ocupando a costa do que hoje é o Paraná até o Rio Grande do Sul. E a língua deles era super próxima do tupi antigo. Ou seja, eles eram um povo de fronteira, uma verdadeira fusão cultural. E por estarem nessa área estratégica, a história deles é fundamental para a gente entender como o Pindorama funcionava. E agora, entendendo todo esse contexto, que a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje. A hora da verdade sobre quem, ou melhor, o que era Tupã. Então, vamos lá. O ponto crucial é este. Para os Tupi, originalmente, Tupã não era um deus. A palavra Tupã se referia ao som do trovão. Simples assim. Era a manifestação de uma força da natureza, uma coisa poderosa que causava medo, respeito, mas não era uma divindade para ser adorada. Era um gênio ou demônio da tempestade, mas não o criador de tudo. E de onde a gente tira isso? A prova mais forte vem dos próprios missionários. Tem uma carta do padre Manuel da Nóbrega, lá do século XVI, que é claríssima. Ele escreveu que os indígenas chamavam o trovão de Tupene, que significava algo como coisa divina. E aí ele admite com todas as letras que não achou palavra melhor na língua deles para explicar o que era Deus. Então o que ele fez? Pegou essa força da natureza que eles já temiam e associou ao Deus cristão. Foi uma estratégia. Olha só, essa comparação fica fácil de entender. De um lado, o que Tupã significava para os Tupi, uma força da natureza, o barulho do trovão, um espírito da tempestade. Do outro, o que virou para os jesuítas, o Deus único, o Criador, uma ferramenta para a catequese. É a mesma palavra, mas com dois significados totalmente diferentes. Um era original dali, o outro foi importado e imposto. E isso não foi por acaso, foi um processo bem pensado. Primeiro passo, observar. Os jesuítas viram o medo que o Tupã, o trovão, causava. Segundo passo, associar. Eles ligaram esse poder todo ao Deus cristão.
Terceiro passo, traduzir. A partir daí, eles criaram o vocabulário novo. A igreja virou Tupã-Oca, a casa de Tupã. A Virgem Maria virou Tupã-Si, a mãe de Tupã. Foi uma apropriação linguística e cultural gigante, com um objetivo claro, a conversão. E quem resume isso de um jeito matador é o grande Luiz da Câmara Cascudo. Ele diz que o Tupã que a gente conhece hoje é uma criação erudita, europeia, branca, artificial. É tão literário quanto o Júpiter, o deus romano do trovão. Ou seja, esse Tupã, deus supremo, não nasceu nas matas de Pindorama. Ele nasceu nos livros dos europeus. Tá, mas aí alguém pode pensar, e daí? Qual o problema disso tudo? Por que é tão importante a gente corrigir essa história? O que o destino de uma única palavra pode dizer sobre a história de um povo inteiro? É que a questão é muito maior do que só uma palavra mal traduzida. O que aconteceu com o Tupã é um exemplo em miniatura, um microcosmo do que aconteceu em larga escala. Uma visão de mundo inteira, super complexa, foi simplesmente apagada, simplificada ao extremo e substituída por uma outra história, uma que servia aos interesses de quem estava chegando. É um exemplo clássico de como a história, muitas vezes, é escrita por quem vence. E para resgatar a história real, o trabalho é quase o de um arqueólogo. Mas em vez de escavar a terra, a gente precisa escavar o silêncio. É uma arqueologia do indizível. É preciso ler o que não está escrito, sabe? Procurar nas entrelinhas dos textos dos colonizadores, buscar as sombras, as vozes que foram caladas. É tentar contar uma história a partir do que foi apagado. E a gente termina com essa provocação. A história da invenção de Tupã deveria acender um alerta. Ela nos obriga a perguntar: quantas outras verdades que a gente aprendeu, que a gente toma como certas, não são na verdade construções históricas? Quantas outras visões de mundo, outras histórias, não foram simplesmente soterradas pela narrativa oficial? Essa busca, com certeza, está só começando. Então tá, a gente tem a história da invenção de um deus de um lado e a busca por uma terra prometida do outro. No final das contas, o que essas duas histórias revelam pra gente? Elas nos forçam a fazer o que alguns chamam de arqueologia do indizível. É um trabalho quase de detetive, juntar os cacos da história a partir do que não foi dito, a partir dos silêncios e das distorções deixadas pelos colonizadores. O ponto é o seguinte: a história de verdade, a história de povos como os Carijó, não tá só no que foi escrito pelos europeus. Ela tá nas entrelinhas, está na valorização das memórias e das tradições que conseguiram sobreviver ao tempo. Essa história toda da fabricação de um deus serve como um lembrete poderoso de que a história é sempre uma narrativa em construção. Isso deixa uma pergunta no ar. Quantas outras verdades ainda estão por aí, esperando para serem descobertas nas entrelinhas do passado?